galerinha, tudo bom? Vamos para mais uma aula de hoje. Eu sou o professor JP e hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre história. Vem comigo! E aí galerinha, tudo bom? Aula de hoje então nós vamos estudar um pouquinho sobre o surgimento das primeiras civilizações. No caso aqui hoje vamos falar sobre a região da Mesopotâmia, os povos que ocuparam a Mesopotâmia. Para estudarmos as primeiras civilizações é importante termos noção de dois pontos. O primeiro ponto é que esses povos, essas civilizações, elas surgem depois do processo de sedentarização, que é quando eles passam a habitar um local de forma fixa. Nesse local eles passam a domesticar animais e passam também a produzir alimentos. Alimentos esses que passam nesse momento de surgimento dessas civilizações, a produzir de forma excedente, ou seja, de uma forma que, caso eles tenham algum problema climático, alguma mudança, os alimentos são suficientes para um período, para um longo período. Um outro ponto que é importante nós lembrarmos aqui é que essas primeiras civilizações elas estavam sempre localizadas próximas de rios. E a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia não foi diferente. Bom, o nome Mesopotâmia, então, o que ele significa? Ele meso significa meio, significa entre. E Potâmia vem de rios, Então era uma região que está entre rios. E quais são esses rios? Galerinha, os dois rios da região da Mesopotâmia é o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles nascem na atual Turquia, mas também se desenvolvem, Eles continuam a percorrer pelo atual Iraque também. Essas sociedades, essas civilizações, elas tinham na economia, a principal atividade econômica delas era a agricultura. A maior parte das terras, inicialmente, pertenciam ao governo e nessas terras era muito produzido cevada e trigo. Essas populações também deixaram muitos materiais que até hoje muitos arqueólogos estudam, que eram feitos por cerâmica, o que nos leva a conseguir identificar uma grande produção de cerâmica. E muitos povos, por se tratar de uma grande região, muitos povos ocuparam essa região. Tivemos os sumérios, os assírios, os acádios e os babilônicos. Os sumérios, eles fundaram as primeiras cidades. Essas cidades eram cidades-estados, ou seja, elas tinham autonomia, elas tinham uma autorregulação. E essas cidades, elas tinham um líder. Esse líder era o Patesi, e esse Patesi ele era um líder militar, um líder político, um líder religioso. Por conta de diversas invasões de outros povos, essas cidades-estados passam a se juntar, a se unificar. E essa unificação leva ao surgimento, então, de reis. Esses reis, segundo a crença dos sumérios, eles eram escolhidos por divindades, pelos deuses. Então, eles tinham a obrigação, eles tinham que prestar contas, eles tinham que executar obras, mas, segundo a crença, a escolha desses reis partia de uma escolha das divindades. Nesse período aqui era muito comum a escravidão, mas não era uma escravidão como a que vocês talvez estejam acostumados a ver em séries, novelas e em outros meios de comunicação. A escravidão aqui nesse período, na antiguidade, era uma escravidão por guerra. Então, se um povo perdia um conflito, o outro acabava escravizando o povo derrotado. Algumas das cidades que foram fundadas pelos sumérios, nós podemos citar Uruk, Ur, podemos citar Nippur e Lagash. São algumas das cidades, das primeiras cidades que foram fundadas, então, pelos sumérios. É através desses povos, principalmente dos sumérios, que surge a escrita cuneiforme, que é uma escrita que deixa de ser por desenho e passa a ser por sinais, mais próxima da escrita utilizada nos dias atuais. Essa sociedade, elas tinham pessoas habitantes, uma população livre e uma população escrava, assim como eu já mencionei. Dentro dessa população livre existiam diversos cargos, desde camponeses, comerciantes, funcionários públicos. Tínhamos também líderes religiosos, os sacerdotes. Então era uma sociedade muito diversa. E também nessa diversidade era muito claro você saber quem era livre e quem não tinha a liberdade. Os sumérios, então,
eles foram dominados, né, pelos acádios, que foi um dos primeiros impérios que nós tivemos na história da humanidade. Ali por volta de 2800 a.C., os acádios dominaram os povos da Sumérios. Porém, depois tivemos um outro povo, que eram os amoritas, que era liderado pelo Hammurabi. Esse povo deu origem, ao dominar esses demais, deu origem ao primeiro, né, um grande império, que era o Império Babilônico. E Hammurabi foi responsável por criar um dos primeiros códigos, que é o Código de Hammurabi. Nesse código foram escritas diversas regras, diversas leis, que a gente veria hoje como leis. Então foi um dos primeiros códigos a escrever o que já se praticava, o que já tinha ali como prática. Essa dominação dos babilônicos, né, por parte do Hammurabi sobre os diversos outros povos, ela aconteceu entre 2000 e 1900 a.C., então nós estamos falando de cerca de 4.000 anos atrás, quando surge o primeiro, né, o Código de Hammurabi. Depois nós tivemos então uma dominação por conta dos assírios. Os assírios ali por volta de 1000 a.C., no ano 1000 a.C., ele dominou os demais povos. E tivemos diversos conflitos de dominação, de conquistas, de derrotas, muitos conflitos mesmo. O fim dessas populações, dessas civilizações da Mesopotâmia, elas ocorrem, né? O fim ocorre com a invasão do rei Ciro, que era um rei persa, no ano de 539 a.C. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o conteúdo da Mesopotâmia e não deixem de conferir outros canais, outras fontes, de ler livros, pesquisar em blogs. História é sempre construída através de leitura, de conhecimento, e é preciso buscar